Boa noite a todos, os amados irmãos em Cristo, amados irmãos hebronitas, também irmãos de outras igrejas que nos acompanham e amigos que porventura estão assistindo esse culto nessa hora. Hoje é o dia do Senhor, dia de louvor, adoração e também tempo de ouvir a sua palavra. Que hoje à noite você possa mesmo ouvir a palavra do Senhor e ser grandemente edificado. E se porventura há um amado que ainda não tem a salvação, hoje é dia da salvação. Vamos orar ao nosso Deus pedindo a direção para o trabalho que queremos realizar. Soberano Deus, nosso Pai celestial, é uma alegria muito grande, Pai, poder estar reunidos na Tua casa nessa hora e também os amados em suas residências para juntos celebrar esse culto que é de louvor, de adoração e também, Pai, de pregação da Tua palavra. A nossa sincera oração é que o Senhor seja exaltado, engrandecido, o Teu nome mesmo, Pai, mais uma vez seja glorificado nessa casa. E tudo que vai ser realizado seja para o louvor da Tua glória. Que, especialmente, Pai, a Sua palavra venha mesmo de encontro a cada uma necessidade, edificando a Tua igreja aqui reunida e também nos lares, possa ser edificada, Senhor. E se porventura há alguém que está nos assistindo, que ainda não tem a salvação em Cristo, que hoje seja realmente o dia favorável, o dia da salvação. Então entregamos carinhosamente, Pai, tudo que vai acontecer nessa noite, e assim que o Teu nome seja exaltado. Fica conosco, Pai, aceita a nossa gratidão. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Amados, vamos cantar com bastante alegria. Vamos louvar o nosso Deus. Acompanhe também nas suas residências. Bem, então vamos louvar o nosso Deus. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Vamos adorar ao nome do Senhor. Entoarei o teu louvor e não
maravilhoso é. Cantemos. Oh, que dia feliz quando encontrei em Jesus a salvação. Cantemos, tão grande é o seu amor. Salvação.
noite, irmãos. É um prazer estar na casa do Senhor mais uma vez para adorarmos o seu nome e engrandecermos e ouvirmos também a sua palavra, né? Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos acompanham pela internet, né? De casa ou de qualquer outro lugar. Nós gostaríamos de dar alguns avisos a respeito das atividades da igreja, né? Continuamos ainda fazendo os nossos cultos de maneira remota, iniciando pelo domingo, de manhã com ceia e escola bíblica dominical, às 9h30. Pela parte da noite também esse culto que estamos realizando às 19h. Terça-feira, o estudo bíblico com o pastor Herbert às 19h30. Quarta-feira com o pastor Nivan também. E sexta-feira os cultos nos lares, né? Cultos de oração, e aos sábados a reunião da mocidade Ebenezer. Tá bom? Que Deus nos abençoe e que em breve, se Deus assim permitir, possamos estar mais uma vez, de novo, reunidos, juntos na casa do Senhor, adorando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, apesar das circunstâncias, né? Irmãos, vamos então cantar ao Senhor o hino de número 14. Vamos louvar a Deus cantando o hino de número 14. O Deus de Abraão. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Logo após o hino, pastor Nivan fará uma oração. De Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Deus Jeová, que terra e céu criou. Do grande eu sou, ao Deus de Abraão louvai, eis comandado o céu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu, o mundo desprezei. Seu louvor, e Deus com meu guião tomei e protetor, meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for, tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação, oh meu Jesus. Meu Deus por si jurou, e nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei, seu rosto irei eu ver, fiado em seu amor, eu hei de sempre engrandecer meu Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Deus de Abraão, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, na Tua presença, para Te louvar, para Te glorificar,
para te bendizer, Pai, por quem Tu és, Pai. O Deus 3 vezes santo, maravilhoso, Criador dos céus, da terra, desse universo maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque estamos agora nessa condição de Te louvar de coração. Estamos agora, Pai, com os corações renovados, salvos, limpos da penalidade do pecado. E podemos estar, Senhor, na Tua presença, pelo caminho que foi aberto, Pai, pelo sangue precioso do Teu Filho. Nos ajuda mesmo, Pai, a aproveitar ao máximo de todo o coração esse momento, esse tempo de louvor, Pai. E Te agradecemos de todo o nosso coração por toda a Tua bondade, pelo Teu sustento, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela sabedoria, Pai, que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado. E colocamos também, Pai, diante do Senhor o tempo de pregação da Tua palavra também. Abençoa o Teu servo que vai trazer a Tua mensagem, Pai. Que ele seja realmente usado pelo Teu Santo Espírito. Que a palavra encontre lugar no coração da Tua igreja para edificação e lugar no coração do amigo que não Te conhece como Salvador, Pai. Que ainda está debaixo da ira do Senhor, debaixo da espada da lei ainda, Senhor. Ajuda, Senhor, e salva. Fica conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, no nosso momento missionário de hoje, nós vamos lembrar do trabalho da Fundação UDCA, lá na Venezuela, o pastor Gabriel Orozco, que é um conhecido nosso, e a missionária Ana. Eles fazem um trabalho ali junto às crianças, principalmente, de evangelização, e também fazem um trabalho social, né, associado à obra do Senhor. Nós temos 2 pequenos vídeos, né, para assistir, uma missionária Ana falando e um pequeno relatório dos últimos dias do trabalho que eles fizeram lá na ilha, né, de Margarita, na Venezuela. Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Landaeta, missionária da Fundação UDCA, Fundação do pastor Gabriel Orozco. Eu quero agradecer a cada uma das pessoas que estão ajudando a nossa fundação. Para as pessoas que não sabem, nossa fundação é uma fundação cristã esportiva, onde trabalhamos com mais de 1.500 crianças em 16 comunidades na ilha de Margarita. Eu quero agradecer a vocês por todo o apoio que estão fazendo por essas crianças mensalmente, e quero convidar as pessoas que não conhecem nosso trabalho, que possam olhar o que estamos fazendo e possam ajudar a essas crianças que tanto estão precisando nesse momento de todo o nosso amor, nossa oração e nosso apoio em uma situação que estamos passando muito forte em nosso país. E eles precisam de nós, precisam que nós demos o amor de Deus. Então, nós estamos entregando nossas vidas e queremos convidar a você para que também ajude e apoie cada uma dessas crianças. Muito obrigada. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar.
descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guía. Muito bem, irmãos. Antes mesmo da pandemia, né, o país lá da Venezuela já vinha sofrendo, né, com miséria, fome, né, e graças a Deus que ele tem levantado irmãos assim para cuidar, né, desse povo. Vamos orar por esses irmãos. Pai, te damos graças, Senhor, pela vida da missionária Ana, pela vida do pastor Gabriel Orozco, todos os irmãos, Pai, que trabalham na Fundação UDCA. Continua, Senhor, guiando os passos dos teus servos, guardando-os de todo mal, dando, Senhor, disposição, saúde, Pai, para continuarem a tua obra. Tem misericórdia, Pai, do povo daquele país, ali da Venezuela, a ilha de Margarita e de tantas outras cidades, localidades naquele país, Senhor Deus. Povo que tem sido afligido por miséria, fome, mas o Senhor tem levantado pessoas, Pai, não só para fazer esse trabalho social de alimentação, de atendimento médico, mas, sobretudo, Senhor Deus, principalmente, pessoas que têm semeado a Tua palavra, Pai. Pessoas que têm levado a verdadeira esperança a essas pessoas. Sê com os Teus servos, Senhor Deus, sustenta-os, ajuda-os, Pai, e fortifica, confirma, Senhor Deus, as pessoas que têm, as almas que têm sido alcançadas através desse trabalho. Aceita, Senhor, a nossa gratidão, responde as nossas orações de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos fazer a leitura bíblica nesse momento. Eu chamo o pastor Nivan. Irmãos, a leitura será feita na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 1 até o final do versículo 11. Filipenses, capítulo 3, iniciando no versículo 1, indo até o final do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus em Filipenses 3, de 1 a 11. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e não nos gloriamos na carne, e nos gloriamos em Cristo. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio,
para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Vamos cantar o hino de número 217. Logo após, a palavra estará com o pastor Maciel. Hino de número 217. Escuta a voz do bom Jesus. Segue-me, vem, segue-me. Guiar-te-ei à eterna luz. Segue-me, vem, segue-me. Por ti eu toda a lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já sofri. Segue-me, vem, segue-me. Cantemos. Escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei à eterna luz, segue-me, vem, segue-me, por ti eu toda a lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já sofri. Segue-me, vem, segue-me, liberto dos pecados teus. Segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei aos altos céus. Segue-me, vem, segue-me. Oh, quantas vezes te chamei e tu quebraste a minha lei. Fiador teu eu fiquei, segue-me, vem, segue-me, em mim tu podes descansar, segue-me, vem, segue-me, vem teus cuidados me entregar, segue-me, vem, segue-me, eu sou teu Deus, teu Salvador. Eu te amo muito, ó pecador. Oh, deixa todo o teu temor. Segue-me, vem, segue-me. Sim, meu Jesus, te seguirei. Seguirei, sim, seguirei. Por ti eu tudo deixarei. Deixarei, sim, deixarei. Débil sou e sem valor, sem ti não posso andar, Senhor, mas enche-me do teu vigor, seguirei, sim, seguirei. Pastor Marcelo. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão nesse momento ouvindo esse culto, né? Nós vamos só fazer mais uma oração e ler o versículo 1 do capítulo 3 de Filipenses. Você pode manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos orar mais uma vez, né? Podemos tirar aqui a máscara. Oremos. Obrigado, Senhor Jesus, por esta noite, por este momento. Te agradeço pela oportunidade de estar assumindo este púlpito. Quero te agradecer por tua misericórdia em minha vida, por tua bondade, Senhor, me salvando e me trazendo até o dia de hoje, nesse momento. Abençoa a Igreja Hebron, abençoa o pastor Hébito e toda a liderança, e nesse momento todos os amados irmãos que em suas residências estão ouvindo, irão ouvir
Palavra do Senhor. Tenha misericórdia de nós. Somos pó e ao pó voltaremos. Queremos que o Senhor seja honrado, glorificado e exaltado nas nossas vidas. Obrigado pela família, obrigado pelo suprimento, obrigado pelo Teu Espírito que nos conduz a toda a verdade, mesmo sabendo quem somos. O Senhor ainda nesses dias tem nos dado, Senhor Jesus, do Teu alimento para nós. Muito obrigado pela Tua igreja, obrigado pela obra que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Fica conosco, aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ler Filipenses 3, e logo depois da leitura os irmãos podem se aconchegar em seus lares e ouvir a palavra do Senhor. Filipenses 3:1 diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações nessa noite. Meus irmãos, nós estamos em dias difíceis, momentos complicados no mundo, em nosso Brasil, afora, na nossa cidade, nas nossas igrejas, muitas falas, muitas posições, e algo interessante nesse momento nós vamos ouvir da palavra do Senhor, né? Quando Paulo estando preso, escreve essa carta aos Filipenses, e Paulo vai chamar a atenção daqueles irmãos para algo muito relevante para os nossos dias, para algo muito importante para a sua vida e para a minha, para que nós não venhamos nunca a nos esquecer da palavra de Deus, da sua bondade. E, irmãos, nós sabemos que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, lá de Romanos 5:12, nós sabemos que ficamos danificados e nós nos esquecemos logo de tudo de bom que Deus faz por nós e muitas vezes ficamos cobrando de Deus tantas coisas, esquecendo das boas coisas que o Senhor já fez. Quando Paulo escreve esta carta, como já disse, ele estava preso. E aqui no capítulo 3, versículo 1, ele diz isso: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Quais são essas mesmas coisas? É tudo que ele já disse no capítulo 1 e no capítulo 2. E ele deixa claro para aqueles irmãos, sabendo que ele estava preso, o auxiliando, e quem sabe aqueles irmãos pensando tantas coisas sobre Paulo, Paulo deixa eles bem seguros, dizendo: a mim, irmãos, não me desgosta. Eu não estou triste, eu não estou preocupado por dizer a vocês as mesmas coisas, desde o dia que eu passei aí. E ele diz mais: e é segurança. Diante de tantas vozes, de tantas falas, de tanta gente dizendo tantas coisas, Paulo diz: eu não estou preocupado, eu não estou desgostoso, e ao mesmo tempo é segurança para vocês que eu fale, ou que eu pregue, ou que eu escreva as mesmas coisas. E meus irmãos, nós vamos ver 3 coisas nesta noite. Que mesmas coisas são essas? E qual deve ser a nossa postura, amados irmãos e amigos, diante da fala de Paulo? Quando eu leio esse versículo, irmãos, eu lembro quando Paulo chega em Atenas. Ele sai de Tessalonicense, ele passa por outras cidades, e quando ele chega em Atenas, ele fica assim, perplexo com a idolatria naquela cidade. E em algum momento lá ele é levado lá ao Areópago e diz que lá em Atos 17, 21, querem ouvir Paulo e estão perguntando assim: o que é que esse tagarela está falando? Que coisas novas são essas? Nós queremos ouvir sobre isso. E diz no versículo 21 do capítulo 17, diz bem assim: pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outras coisas não cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Já naquele período, primeiro século da igreja,
Paulo está em Atenas, está na Grécia, está ali no centro da filosofia, do pensamento, do conhecimento do mundo. E ali em Atenas o povo estava querendo o quê? Todo dia uma novidade. Todo dia queriam saber de coisas novas. Todo dia queriam olhar lá para o jornal, ou lá para o tablet, para o celular e saber qual é a notícia. O que é que está bombando aí? Qual é o vídeo que está no auge? O que é que nós estamos se falando? E, irmãos, chegando nos nossos dias não é diferente. As empresas, a mídia está trabalhando todo dia para trazer informações e novidades com o intuito até de nos enganar ou com o intuito de nos ocupar, né? De deixar a gente ali apegado àquilo. A gente acorda, já quer saber o que foi que aconteceu, corre lá para o Google, para o WhatsApp, para o Facebook, Instagram, Twitter, todo esse tipo de coisa. E, meus irmãos, isso aí é no mundo. Mas quando nós olhamos para a realidade da igreja, nos dias atuais, a coisa é muito parecida. Parece que a igreja e os pastores e os líderes têm que todo dia pensar num método, numa maneira, numa fórmula para atrair gente para a igreja, para atrair as pessoas para a igreja, atrair os jovens, atrair os crentes mais antigos, que não querem mais saber de congregar. E, irmãos, parece que hoje, com a pandemia, diz que quem tem o coronavírus fica com problema de esquecimento, né? E parece que muitos crentes estão esquecendo da cruz, estão esquecendo do sofrimento de Cristo, estão esquecendo que tem que congregar, que tem que trabalhar, que tem que servir ao Senhor. Estão se amoldando, se acostumando a ficar em casa. E a dizer, mas nós estamos assistindo em casa, está tão confortável. Eu posso assistir jantando, posso assistir tomando café, posso assistir almoçando. Meus irmãos, nós temos que congregar. É na igreja que a gente abraça o irmão. É na igreja que a gente conversa, vê as lágrimas nos olhos. É na igreja que a gente fica sabendo da luta de cada um. É aqui que nós temos comunhão uns com os outros. É aqui que nós temos o contato, o afeto. Matamos a saudade. Então nós não podemos, e parece que muitos estão nessa situação, esquecendo da cruz, esquecendo de congregar, esquecendo da comunhão uns com os outros. Achando que ser cristão é você não beber, não fumar, não adulterar, não olhar para coisas indecentes, imorais. Então você na sua casa, fazendo o seu trabalho semanal, cuidando da sua empresa, dos seus negócios, está muito bom. Eu não preciso mais da igreja, eu não preciso mais ouvir o pastor, eu não preciso mais orar com os irmãos, não preciso mais estudar a Bíblia. E por isso, irmãos, que estamos chegando num estágio do nosso país onde crentes estão adorando crentes. Recentemente saiu aí na internet, povo aos pés de uma cantora, pedindo perdão a ela pelo país, dizendo que ela é isso e aquilo, dirigindo a ela palavras que só a Deus podem ser dirigidas. Recentemente também tiraram do ar a página do amado pastor Luiz Saião, uma página que prega a verdade, que fala da verdade, que tiraram do ar. Mas as heresias, os falsos pregadores, a falsa mensagem, têm ganhado terreno. Muitos crentes, pastor Herbert, estão sendo doutrinados pela Record. Eu não leio a Bíblia, mas eu assisto o Gênesis. Eu estou assistindo o Gênesis agora. Um dia desses vieram me perguntar lá na faculdade se tinham visto a cena de Adão chorando e cantando uma música que estão cantando aí, música nova. Eu digo, não estou assim. Eu tenho o Gênesis na minha Bíblia, eu leio lá. Não estou sendo doutrinado por Edir Macedo, nem por Record, e nem por nenhuma televisão. A minha doutrina é a doutrina que está na Bíblia, e é na Bíblia que eu leio, é a fonte inerrante, inefável, cheia, plena de si. A Bíblia, a palavra de Deus, o livro, a leitura, a meditação da mesma. E Paulo vai dizer para aqueles irmãos então, se depois os irmãos quiserem acompanhar, né, em casa, lendo o versículo 2 em diante, Paulo vai dizer que o fato de você ouvir as mesmas coisas
que ele prega, que ele ensina, que ele escreve, vai guardá-los de quem? Dos cães, dos maus obreiros, da falsa circuncisão. Vai lhe guardar de tudo isso, do engano, do erro, da mentira, da falsidade. Ouvir as mesmas coisas, irmãos, vai trazer a você a consciência, como Paulo diz no versículo 7, que para ele Jesus era lucro. Para ele morrer era lucro, para ele Jesus era tudo. Todas as outras coisas ficaram para trás. Todos os sonhos, os projetos de Paulo foram, irmãos, sumindo de sua vida. Os projetos que Paulo tinha para ele foram mesmo deixados. Porque ele diz, eu conheci a Cristo. E antes disso, irmãos, ele faz aqui como que desse uma carteirada. Ele diz que ele é Paulo, da tribo de Benjamim, circuncidado, tudo que o judaísmo enaltecia. E ele diz, olha, tudo isso é refúgio diante da glória, da maravilha, que é conhecer a Cristo, ter a Cristo, andar com Cristo, viver para Ele. E ele diz que a sublimidade de Cristo, irmãos, é maior do que tudo. Maior do que até o conhecimento humano, maior do que o dinheiro, do que o sossego, do que a fama, do que qualquer outra coisa. Qualquer vitória humana, irmãos, não tem sentido nenhum diante de Jesus. Quantos saíram da igreja e estão galgando postura e posição, irmãos? Estão tão bem na vida agora, que deixaram de se ocupar com a igreja e começaram a crescer na vida financeira, na vida pessoal, na vida profissional. Mas vão chegar aonde? Eu estou ficando velho, irmãos, assim que nem o Ronaldo. E eu lembro que pregando para os jovens da igreja presbiteriana, bem uns 50 jovens, eu tinha 27 anos, estava no primeiro ano de seminário, ainda não estava congregando em Hebron, e eu disse assim para aqueles jovens, vocês estão trabalhando, estudando e se esforçando para chegar a algum lugar, não estão? Estamos. Eu digo, mas se vocês chegarem lá sem Jesus, vocês não chegaram a lugar nenhum. Pode chegar onde chegar. Se chegar lá sem Cristo, não chegou em lugar nenhum. Era melhor que não tivesse nem dado um passo. Então, irmãos, diante dessas coisas, Paulo diz assim, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Irmãos, diante disso, o que é que Paulo está dizendo? Indiretamente ele está dizendo, está implícito aqui, vocês estão ouvindo as mesmas coisas. Eu estou falando as mesmas coisas e vocês estão ouvindo as mesmas coisas. E as mesmas coisas aqui, irmãos, era a pregação de Paulo. Era o Cristo crucificado. Era Jesus acima, superior à lei, a Abraão, a Moisés, ao templo, a Jerusalém, aos fariseus, saduceus. Era Jesus superior a tudo. E Paulo diz essas coisas que eu falo para vocês. Então eles tinham, irmãos, que ouvir isso. E nós sabemos. A Bíblia diz, em Romanos 10, 17, assim a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não adianta sabedoria, conhecimento humano, música boa, bom tocador, a tecnologia, tanta coisa, mas se a palavra não for pregada, não é criado no homem um novo coração, um novo ser humano, uma pessoa regenerada, e por isso que nós temos, irmãos, um inchaço no mundo evangélico. Muita gente, crente. Alguém me disse recentemente que o esposo está ouvindo a palavra. E ele recentemente assistiu indo, bebendo a sua cerveja. Está melhorando, né? Já está assistindo os hinos e tomando a sua cervejinha. E creio eu, se os hinos for aqueles que estão cantando hoje, os hinos egocêntricos, hino para animar o povo ou para tocar no sentimentalismo, aquela coisa bonita, você é mais importante do que o ouro de Ofir. Irmãos, quando eu leio lá o texto de Isaías, Isaías diz, vai ser mais fácil achar ouro do que achar homem que preste. Homem de caráter, homem de coragem, homem de trabalho, de honestidade, de santidade. É isso que Isaías diz. Vai ficar mais fácil achar ouro do que achar homem assim. Mas inverter e pegar a música ficou bonita. Você é mais importante do que o ouro de Ofir, vivendo na vida de pecado, de desobediência, de insubmissão a Deus, de descompromisso.
que é um grande problema da igreja nos nossos dias. Falta de compromisso com Cristo, de entendimento que é escravo, que é servo. E Paulo diz, olha, Filipenses, vocês estão ouvindo as mesmas coisas e vocês precisam ficar com essas coisas. Lembram de Jesus em João 10:10? As minhas ovelhas não vão ouvir o estranho, a pregação estranha, a coisa que não soa bem aos nossos ouvidos, irmãos. E você que está em casa, cuidado com o que escuta, cuidado com quem você está ouvindo, cuidado com a mensagem bonita para massagear o ego. Cuidado. Você tenha mesmo ciência de que você está ouvindo a palavra de Deus, que é antiga, que é velha, no sentido de muito tempo, mas que é nova, que é atual, que é eterna, que não muda, que não balança. É algo mesmo intocável, irmãos, a palavra do Senhor. E não só, irmãos, nós devemos ouvir essa palavra, devemos pedir a Deus, Senhor, eu quero ouvir o Senhor falando comigo. Fale comigo através da palavra. Use esse pecador, pregador, para falar ao meu coração. E, irmãos, não somente isso. Paulo também fala, quando escreve a carta a Tito, eu peço que os irmãos abram. Você em casa está com a Bíblia aberta, com certeza. Você pegou a Bíblia para acompanhar o culto. Em Tito, capítulo 1, versículo 5. Paulo diz assim, quando ele vai ajudando Tito a cuidar das igrejas em Creta, ajudando a Tito a trabalhar ali, a ajudar aquelas igrejas, ele diz assim, por esta causa, Tito 1:5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, irmãos. Isso aqui é as características dos homens que iam cuidar daquela igreja, nas igrejas em Creta. E aí ele conclui o pensamento dizendo para Paulo assim, e apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenham, veja lá, poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Os homens e as mulheres, aqueles que iam cuidar da igreja, tinham que ter essas características do versículo 5 ao 8, e no versículo 9 Paulo diz, eles têm que ser apegados à palavra fiel. Tem que ter apego à palavra. Tem que ter a palavra em seus corações, em suas mentes, em suas atitudes. Irmãos, eu tenho orado, Senhor, antes de eu ser um pregador, que eu seja um praticador da palavra. Cuidando da minha esposa, cuidando da minha casa, cuidando da igreja que Deus me deu. Tendo um bom comportamento e um bom procedimento diante dos incrédulos do mundo, que está olhando para nós e pensando que nós somos mais um. A gente abre a internet, tem um jovem, mais jovem do que eu, tenho certeza, pregando sentado, com o braço cruzado numa cadeira, igreja cheia de gente, enchendo o povo de coisa humana. Cadê o amor à palavra e dizer para o povo que a palavra diz? Pregadores sentados, pastor Hermes. Olha, eu tenho pregado em casa, irmãos, não é igual pregar no púlpito. Eu lembro de Esdras e Neemias, fizeram o púlpito, pegaram a palavra, chamaram os homens, colocaram ao lado, e diz que passaram o dia dizendo para o povo o que a palavra de Deus diz. Não o que eu penso sobre a palavra, não o que eu acho da palavra, não o que eu imagino da palavra, mas dizer ao povo a palavra. Bote no seu coração, na sua mente, seja apegado a essa palavra. Apegado a ela, para que você não mude. Não vá ouvir os cães, os falsos, a mentira. Ache que agora possa servir ao Senhor ou andar com o Senhor vivendo em seus pecados. Em Hebreus, por favor. Hebreus,
2:1, o autor diz assim, ele já mostrou Jesus no capítulo 1, a soberania de Jesus, o poder dele, ele é a revelação de Deus. Então no capítulo 2 ele diz, por esta razão, conheceu Jesus, sabe de Jesus crucificado, sabe que ele é a manifestação de Deus, sabe que ele é o poder de Deus manifestado. Então no capítulo 2 de Hebreus ele diz, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se apegar à palavra, irmãos, e se apegar com firmeza. Não aceite aquela conversa bonita de viver em paz, aquela coisa de viver politicamente corretamente, de que eu não vou criar caso com ninguém. As pessoas estão rindo da nossa fé, estão zombando do nosso Cristo, e olham para nós, olha os crentes, estão mais preocupados com o dinheiro, estão mais preocupados com o nome deles. Irmãos, não estão preocupados em defender a Cristo, defender a honra de Cristo. Não que Deus não precise, que Deus precise, irmãos, como o pastor bem me falou essa semana. Deus, ele não está precisando de você e de mim. Eu preguei isso na internet semana passada, na live que eu fiz. Deus não está querendo, irmãos, o favor de ninguém. Mas é um privilégio para você e para mim defender a Cristo, dizer, eu amo a Cristo, Ele é o meu Senhor, Ele morreu por mim. Eu não sou salvo pelas religiões, pela mistura de tudo, por essa miscigenação mitológica, mas eu sou salvo por Cristo. E aí o autor de Hebreus diz, com mais firmeza, nos apeguemos às verdades ouvidas. Aquilo que eu estou ouvindo há 21 anos, irmãos, tenho que me apegar a isso. E ele diz assim, com o objetivo, claro. Qual o objetivo? Bem claro aqui, de não nos desviarmos jamais. Jamais. Não mudar. Deixar de amar a Cristo, a sua palavra, para estar amando outras coisas. Misturando tantas coisas que estão aí no mundo. Nós não podemos fazer isso. Então devemos ouvir a palavra, devemos ser apegados à palavra. E, irmãos, como eu disse no início dessa mensagem, um grande problema nosso também é que nós nos esquecemos. Esquecemos da palavra. Esquecemos do que Jesus fez. Esquecemos que as suas últimas palavras antes de subir ao céu, ir ao céu, foi dizendo para o povo, ide, vão e façam discípulos. Preguem o evangelho, falem para o povo, vocês são minhas testemunhas do meu sofrimento, do meu nome, vocês são minhas testemunhas, vão pelo mundo, trabalhe, estude, ganhe dinheiro, não sei, faça qualquer outra coisa se você tem que fazer, mas não esqueça de Cristo e fale sempre dele, exalte o nome dele. Então, irmãos, nós devemos ouvir as verdades, devemos nos apegar às verdades, como Paulo ensina a Tito, e também o autor de Hebreus, no capítulo 2. E, irmãos, a Bíblia, pela bondade do Senhor, ela nos lembra dela mesma. A palavra vem nos lembrar. Vamos lá para 1 Pedro 1,12. Quando Pedro, já perto do seu martírio, vai escrever para os irmãos. 2 Pedro 1,12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmado. Lembrar, irmãos, da pureza do Evangelho, da simplicidade do Evangelho, da obra do Evangelho onde só Cristo trabalhou, não foi você e eu. E nunca esquecemos disso diante das fascinações do mundo como os Gálatas. E Pedro, olhando para aqueles irmãos, ele diz, por esta razão. Qual razão, irmãos? Olhe para o versículo 6 de 2 Pedro 1. Diz assim,
Com conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazei com que não sejais inativos, nem frutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tantas Bíblias, tantos programas, tanta informação sobre Cristo. E por que um povo tão inativo, tão infrutuoso? E por que tanta mudança na vida dos cristãos? Não para melhor, mas infelizmente, às vezes para pior. Ele diz, versículo 9: pois aquele a quem estas coisas estão presentes é cego, vendo o som que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Esqueceram da cruz, da dívida paga, esqueceram que foram resgatados do inferno, esqueceram que Jesus pagou o preço pelas suas almas. Então agora eu posso ver um cristianismo light, tranquilão, esperando a morte chegar, como cantou Raul Seixas. É assim? Foi para isso que Cristo nos salvou? Foi para isso que Cristo lhe salvou, para você ficar em casa e poder ir para shopping, para Ponta Negra, para qualquer lugar, menos para a igreja. Na igreja a gente pega coronavírus, mas no trabalho não pega, nas escolas não pega, no supermercado, no banco, na caixa, na praia não pega, só pega na igreja. As igrejas estão fechadas. Eu vi uma imagem, não sei se é verdade, mas creio que seja, no aeroporto, 2 metros de cada passageiro. E dentro do avião, como é que fica? Assim, colado no outro. Mas o pessoal não deixou de viajar de avião por causa do coronavírus. Irmãos, Pedro diz, olha, aqueles que essas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. E aí Paulo está dizendo, vamos ouvir as mesmas verdades, é segurança. Não deixa de pregar a verdade, de falar da palavra, de falar do evangelho. Ele diz, porque essas coisas vão guardar vocês da mentira, dos cães, da falsidade, tudo isso. Depois ele vai dizer, se apeguem a isso, não abandone, não troque isso por aquilo que você ouviu na faculdade, não troque isso por aquilo que você está ouvindo de outras pessoas. Fique com a palavra, se apegue à palavra. E agora, Pedro está dizendo, olha, vocês precisam ser lembrados. Por isso, irmãos, que nós não... Eu digo para a igreja na qual estou pastor, não tem novidade. Alguém já chegou para mim e disse assim, o culto está muito monótono. E eu tenho uma convicção, a consciência, que não tem quem mude, irmãos, de que o culto é oração, leitura da palavra, louvor e pregação. Acabou o culto. Não precisa de mais nada. Nada mais. A gente ainda faz outras coisas. Mas o culto é isso, a oração, a leitura da palavra, o louvor a Deus e a pregação da palavra, e acaba o culto. Vai todo mundo para casa colocar em prática aquilo que ouviu. Mas estão enchendo a igreja e os crentes de tantas coisas. E não está monótono. É porque o povo quer novidade. É porque o povo quer ir na igreja ver a roupa do outro. Ou se não saber das necessidades dos outros para fofocarem. Ou se não ir para a igreja, saber o que é que vai estar de novo, o que é que vai ter, quem é que vai pregar hoje, qual é a coisa nova que vai acontecer, qual é a música nova que vão cantar, o que é que tem de novo lá. É a mesma coisa, irmãos. A palavra de Deus lembrando a nós que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, que eu preciso lembrar disso todo dia, porque eu me esqueço e quero voltar a ser o Maciel que era de 20 anos atrás. Viver como vivia. Pedro vai dizer, eu quero lembrar vocês, para que vocês não esqueçam dessas verdades e fiquem apegados a essa verdade. Vamos para ajuda, irmãos, por favor, para a gente caminhar para o final. Judas, meu irmão de Jesus, versículo 17. Judas 17. Vós, porém, amados, lembra que ele fala lá da salvação? Vamos ver o versículo 3, por favor. Amados, quando eu pregava toda diligência,
em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Foi que me senti obrigado a correspondermos convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Como eu vou batalhar pela fé se eu esqueci? Como eu vou batalhar por Cristo se eu esqueci do amor dele por mim, do sofrimento dele por mim, da abnegação dele por mim? Então aqui, a partir do versículo 17, Judas vai dizer: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui você tem, só nesse versículo 17, a palavra, a pregação da palavra e os pregadores da palavra, que são os apóstolos do nosso pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí veja versículo 18, os quais nos diziam 2 pontos. No último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. É o que está acontecendo na nossa sociedade e é o que está acontecendo em muitos dos arraiais evangélicos do nosso país. Oba-oba, brincadeira, festa, dança, show. Essas coisas que a gente vê, e as coisas que a gente não vê. Gente que quer estar na igreja sim, mas não tem uma vida santa em casa. Não cuida da esposa, do esposo, dos filhos. Não tem dignidade. E nós temos que observar isso nas nossas vidas, irmãos. Paulo diz, olha, nos últimos tempos haverão escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Hoje você pode ser crente e não precisa deixar nada. Você pode continuar sendo a mesma pessoa. E não pode, irmãos. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus tiveram as suas vidas transformadas. Alguma coisa tem que mudar. Diz que os homens estavam na praça, na praia, e Jesus chegando, falando com eles, deixando as redes. O seguiram. Para seguir Jesus, tem que deixar alguma coisa. Mas hoje é o contrário. Depois que eu começo a seguir Jesus, aí vem tanta coisa, né? E tanta coisa. Judas está chamando a atenção para que a gente lembre das palavras de quem? Dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os primeiros pregadores, os pais da igreja, aqueles que saíram levando a palavra que ouviram dos lábios do próprio Senhor e chegou até nós pelas Escrituras, pelo texto sagrado. E nós, como pecadores que somos, todos nós, cheios de falha, cheios de uma carga humana muito grande, devemos nos apegar, irmãos, devemos ouvir a palavra, nos apegarmos à palavra e pedir todo dia, Senhor, lembra quem eu sou, lembra quem eu sou, para que eu possa também lembrar quem Deus é. Semana passada, a gente falava na live sobre os homens que tiveram um encontro com o Senhor. Todos eles reconheciam a grandeza de Deus e a miséria deles. Mas hoje não. Hoje os homens dizem que encontram o Senhor e eles querem ver grandeza neles e ficam minimizando a pessoa de Deus, achando que Deus precisa do homem, achando que Deus precisa do pó, achando que o Criador precisa da criatura, quando é o contrário. A criatura precisa do Criador. Paulo diz, olha, vamos ouvir, vamos nos apegar e vamos lembrar da palavra. Não esqueça, cuidado. Observa quando você perceber, rapaz, eu estou lendo menos, eu estou orando menos. Eu estou sentindo, disse para o pastor Herbert agora há pouco, alegria, irmãos, que os irmãos estão me proporcionando nessa tarde. E se Deus quiser, eu vou sair daqui, vou afrouxar o nó da gravata, vou ligar a live 7 horas e começar lá em Hermon. Se Deus quiser. Porque, irmãos, é um privilégio falar de Cristo. Privilégio cantar para Cristo. Um privilégio tocar para Cristo, dirigir um culto. Hoje as pessoas parecem que perderam a noção disso. Querem só as bênçãos. Querem nem ouvir mais a verdade. Não querem mais se apegar à verdade. Porque o apego à verdade vai me separar da mentira. D.L. Moody disse o quê? Ou a Bíblia me separa do pecado, ou o pecado me separa da Bíblia. Devemos nos apegar à palavra. E aí sim, eu vou conseguir vencer o pecado. Eu vou ter força
para diante das lutas, das tentações e de tudo que não presta, eu vencer pelo poder de Cristo. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a igreja, pastor Hébito, os pastores, e que a igreja Hebron, Hermon, todas as igrejas que amam o Senhor, sejam igrejas que ouvem a palavra, que se apeguem à palavra e que se lembrem da palavra, nunca esqueçamos da palavra. Deus abençoe os irmãos. Vou orar mais uma vez, entregando a palavra do pastor Herbert. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esse momento. Eu te agradeço, Senhor, porque um dia eu ouvi o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vi que o Senhor na cruz do Calvário morreu por mim. Me dá a tua graça, Senhor, para que a cada dia eu me apegue a essa palavra, e os meus irmãos também. E que possamos ser sempre lembrados pelos pregadores do Senhor, das palavras do Senhor. Que possamos lembrar que um Deus 3 vezes santo deu seu Filho para morrer por nós. E que nós somos, sim, de fato, pecadores, Senhor. Como o Jó, que começa o seu livro como um homem reto, temente, íntegro, que se desviava no mal. E no final ele mesmo diz: sou injusto diante de Deus. Somos, Senhor, tão injustos diante do Senhor, sujos, mas o teu sangue carmesim, tua obra salvífica na cruz do Calvário, nos regenerou para uma viva e nova esperança. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a tua igreja, o teu povo. Abençoa esse domingo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, pastor Herbert, a igreja e todos que estão nos ouvindo. Orem por nós ali em Hermon, por mim, Daiane, Maria Rita, pelos diáconos, para que Deus nos dê a graça de pregar a palavra de Deus naquele lugar. Deus abençoe. A palavra está com o pastor Herbert. Agradecemos a palavra do pastor Maciel. Uma alegria poder vê-lo aqui conosco e trazendo a mensagem. É muito bom ouvir o irmão falando dessas verdades que é muito propícia nos nossos dias. A igreja do Senhor precisa realmente da repetição. Eu sempre, quando prego nas cartas de Paulo, eu chamo Paulo, o pastor, é repetição. Ele faz questão em todas as suas cartas de repetir a mensagem, repetir o ensino, porque a palavra de Deus, ela não muda. E Deus, ele nos ensina que é a repetição que vai fixar realmente na nossa mente e nos nossos corações. Somos fáceis, como o pastor enfatizou, de esquecermos aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus continua a fazer. Somos fáceis de sermos enganados, iludidos, e na terça-feira nós temos enfatizado isso. Coloquei assim, um grande conselho Paulo dá à igreja ali em Colossos, que é para as igrejas até dos nossos dias. Cuidado, não deixa que ninguém te engane com as filosofias, as vãs sutilezas, as pregações bonitas, que são coisas realmente de homens. E o diabo, ele está por trás de tudo isso. O propósito dele é confundir, é realmente te enganar, te afastar das coisas de Deus. Então, muito cuidado. Um conselho muito importante para a vida mesmo da igreja, para a sua vida. Se Deus permitir, amados, em breve nós voltaremos com cuidado, até por questão, né, de respeitar esse tempo, as autoridades. Em breve, sim, nós vamos avisar os irmãos a volta aos cultos presenciais, a congregar. Não vamos deixar de congregar, porque a importância de congregar
realmente traz a comunhão, o ensino, a união e fortalecimento da igreja. Então, muito cuidado. Vamos ouvir a palavra, vamos nos apegar à palavra para nunca nos esquecermos daquilo que o Senhor tem feito por nós. Que Deus possa abençoar ricamente a vida do pastor, da igreja e a todos os amados irmãos. Estamos com saudade de vocês, viu? Que Deus possa abençoá-los ricamente. Ao amado que, porventura, está assistindo esse culto, que ainda não tem Cristo como o seu Salvador pessoal. Meu amigo, não tem outra solução para a sua vida, a não ser Cristo como teu Salvador, Cristo como teu Senhor. E só é através da cruz que você vai receber esse presente da salvação. Que Deus possa abrir a sua mente, abrir o seu coração. Medite nessas coisas que você tem ouvido aqui durante os cultos, os trabalhos. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.